Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós entregamos a Ti esse tempo de louvor, de adoração, entregamos a Ti esses cânticos aqui declarados como uma ação profética, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos alcança, o Teu amor nos alcançou, o Senhor nos livra, o Senhor é quem nos amou primeiro, e é o Senhor quem recebe o nosso louvor nessa noite, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco. Amém. Que bom que nós podemos estar aqui, já alguns presencialmente, outros assistindo aí na sua casa. Hoje nós estamos com o cenário aqui um pouco diferente, né? Estamos já preparando tudo para a mudança, para o novo tempo de Deus nesta igreja. Por isso já não temos mais aqui o altar, né? O cenário aí, já está tudo sendo preparado lá no novo endereço. Glória a Deus. Quero aproveitar esse ambiente. Queria que você que tem a palavra de Deus, pegue a sua Bíblia. Eu quero ler um texto, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Para nós meditarmos. Algumas semanas atrás, enquanto você procura aí, nós falamos aqui sobre a questão da liberação profética, sobre a batalha espiritual que nós vivemos. Dias difíceis, mas dias de conquistas. E nós falamos sobre João, que diz que aquele que conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje nós vamos lá para o livro de Hebreus capítulo 10, no versículo 26, que é uma continuidade da nossa escola de liberação profética. Hebreus 10, 26, é Novo Testamento, está escrito debaixo do tempo da graça. Vamos ler. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Pai, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito Santo venha dominar toda a vida que está recebendo esta palavra e trazer discernimento espiritual, para que possamos receber de Ti tudo quanto o Senhor tem para nós, nessa noite, nesse tempo, no nome de Jesus. Amém. Você que está aqui pode sentar no seu lugar aí. Glória a Deus. Queremos dar as boas-vindas, né? Essa noite temos algumas famílias aqui pela primeira vez. Deus abençoe, né? Nossa irmã lá da Venezuela, sua família. Deus abençoe também o casal com as crianças ali. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Deus é bom o tempo todo. É interessante que esse texto fala do pecado voluntário. O que é o pecado voluntário, né? O que é a palavra voluntário? A palavra voluntário quer dizer aquela pessoa que ela se oferece para fazer alguma coisa. Então o escritor no Novo Testamento, que escreve o livro de Hebreus, diz assim: aquela pessoa que ela se oferece para pecar, já conhecendo a verdade, já sabendo o que é certo e o que é errado, ou seja, aquela pessoa que ela é voluntária para o pecado, ela já não tem mais sacrifício pelo pecado. Ela já não tem mais oportunidade diante de Deus. Por quê? Porque ela sabe que aquilo é pecado e ela não pede para Deus livrar ela do pecado, ela tem a atitude
atitude de pecar já na sua prática, na sua maneira de viver. É como se alguém falasse assim para você: olha, a faca, se você passar a faca na mão, corta. E você passa a faca, o que vai acontecer? Vai cortar. Aí vem outro e diz assim: a faca passada na mão corta. E você vai e passa a faca, corta, vai cortar. Ou seja, a faca nunca vai deixar de cortar. Da mesma maneira que o pecado nunca vai deixar de enviar a pessoa para o inferno. Da mesma forma que a faca sempre corta, o pecado sempre leva à escravidão. Apocalipse, capítulo 2, verso 5. Veja uma carta maravilhosa, escrita pelo apóstolo São João, isolado na ilha de Patmos. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Uma carta escrita para uma igreja. Não foi escrita para as pessoas do mundo, não foi uma escrita que só servia para os que estão fora do ministério, foi uma carta escrita para os efésios. Olha o que diz: lembre-se de onde caiu e arrepende-te. Ou seja, João está escrevendo para uma igreja e está dizendo para aquelas pessoas que frequentavam aquela igreja na cidade de Éfeso: arrependam-se, vocês que já são cristãos. Quer dizer que arrependimento não é só para quem não é da igreja. Arrependimento é para todos, e graças a Deus por isso. Se o arrependimento não fosse para todos, imagine que alguém, depois de estar já numa caminhada com Jesus, depois de já ser um cristão, imagine que alguém simplesmente dá uma escorregada e peca. Se não houvesse arrependimento, era uma vez só, não tinha mais chance, estava perdido. E aí o João continua dizendo: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breve eu virei contra ti e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Esse texto fala para nós do que Jesus estava escrevendo através da vida do apóstolo João no livro do Apocalipse. Eu creio que estamos vivendo os últimos tempos na terra, antes da volta de Jesus. Eu creio. Com muitas pessoas que eu tenho falado sobre a pandemia mundial, que não é um problema político, é um problema de saúde gravíssimo. Com muitas pessoas, todos têm a unanimidade de algumas apontamentos. Por exemplo, precisava frear a sociedade do consumismo. Precisava frear a indústria do entretenimento da alma. E as pessoas precisavam voltar para dentro da sua família, da sua casa. Eu recebo coisas por aí, até outro dia recebi um áudio de um irmão, que não é aqui do Bairro Novo, onde ele falou assim: rapaz, depois da pandemia eu conheci a minha esposa e sabe que ela até que é legal? Né? Ou seja, o cidadão estava tão envolvido com o trabalho, com atividade, com hiperativismo, que ele nem conversava com a própria esposa. Os pais não conversam com os filhos, terceirizam às vezes os filhos aos cuidados das babás eletrônicas. Os filhos não falam com os pais. Você vai falar às vezes com um filho, o pai vai falar, o filho está no fone de ouvido, está prestando atenção num filme, está assistindo uma série, está fazendo tantas coisas, e não tinha mais tempo de conversar com seus pais. E de repente, não pela vontade de Deus,
porque eu não acredito que essa doença é vontade de Deus. Deus é amor e Ele quer o melhor para os seus filhos. Mas Ele permitiu essa enfermidade no mundo para que nós voltássemos para dentro de casa e arrumássemos a nossa casa e arrependêssemos das coisas que nós estávamos indo e voltássemos às práticas das primeiras obras, para que o Senhor Jesus não tire da nossa vida, da nossa família, das nossas igrejas, o candelabro. Que é o quê? O que é o candelabro? Senão o símbolo maior da presença do Espírito Santo de Deus na igreja, na terra. É a mesma coisa que uma casa maravilhosamente mobiliada, fantasticamente equipada com todos os eletrodomésticos, cheia de comida, cheia de bebida, cheia de coisas maravilhosas, mas sem uma pessoa habitando lá dentro. Para que serve essa casa? Para nada. Por quê? Porque não há aquele que a casa foi fabricada para ela, para pessoas. E se naquela casa não mora ninguém, vai tudo virar em nada na realidade, né? E assim o texto diz para nós. João está escrevendo à igreja de Éfeso. Agora, eu gosto desse texto, porque Jesus diz assim, João escreve, mas é o que Jesus disse: arrepende-te e faz alguma coisa. Arrependimento não é sentimento. Não é sentimento, né? Por exemplo, de repente o cidadão está indo com o veículo, dirigindo, e ele fura o sinal, e vem um motoqueiro, bate no carro dele, e ele diz: puxa, eu me arrependi de furar o sinal, quando eu vi o rapaz caído no chão com a perna quebrada. Não, você sentiu remorso, você sentiu tristeza, você sentiu culpa. Arrependimento é quando você determina: eu me arrependo e eu vou mudar a direção da minha vida a partir de hoje. Arrependimento não é sentimento. Sentimento habita na alma. A alma é controlada pelas emoções. O homem espiritual está acima da alma. O sentimento não pode controlar a nossa vida. Ainda que a gente não pode viver sem os sentimentos, né? Os sentimentos nos protegem. Hoje nós estávamos carregando algumas coisas ali, e aí na última carga eu cortei o dedo. Na hora que cortou eu senti. Então o sentimento protege. Agora, se o sentimento me manipula, se o sentimento determina quem eu sou em Cristo, se o sentimento determina para onde eu vou, aí então eu estou num nível abaixo do que eu fui criado para ser. Eu estou no nível do sentimento. E eu preciso aplicar a mudança, a transformação, a atitude, a iniciativa, a prática das primeiras obras. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios. Você que está anotando, eu me empolgo aqui, eu vou embora. Eu queria que os irmãos me freassem na igreja, às vezes. Senão eu vou embora. E aí a coisa, depois eu não consigo nem explicar como é que eu cheguei lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Esse texto fala da questão espiritual na nossa vida. Paulo escreve assim, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Se você quiser abrir, se você quiser anotar, se você quiser pensar depois, né? Anotando, você pode conferir depois esse texto. Paulo diz assim: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mas as não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir
fortalezas. Arrepende-te e transforma o teu modo de pensar num outro modo diferente. Enquanto eu estava pensando sobre esse texto, eu estava uma madrugada dessa, talvez acho que a madrugada mais fria desse ano, o Espírito Santo me visitou lá em casa. E eu comecei a ter alguns pensamentos de madrugada, 4 da manhã. E eu vinha pensamentos na minha cabeça. E vinham pensamentos e aquilo foi me deixando perturbado, atormentado. E eu comecei a orar, deitado mesmo. Comecei a orar. E eu falei: Senhor, me ajuda aqui, são 4 da manhã. Eu fui dormir, já era 2 horas. E eu quero dormir, porque amanhã eu tenho coisas para fazer. E o Espírito Santo falou assim: ouça o que eu vou revelar para você. E sinta o que esses pensamentos vão produzir na sua vida. E eu vou compartilhar com vocês cada um desses pensamentos a partir de agora. O primeiro pensamento que veio foi: eu não consigo mesmo. Eu não consigo mesmo. Quando veio esse pensamento na minha cabeça, eu comecei a sentir algumas coisas no meu corpo. Aí veio outro pensamento: tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E aí aquilo continuou vindo. E veio um outro pensamento: ah, ele ou ela é assim mesmo. É assim mesmo. Não adianta, é assim mesmo. E continuou ouvindo outros pensamentos. E veio um pensamento assim: não tem como. Pensamento veio sobre mim: não tem como. Não vai dar certo. Não adianta. Outro pensamento que veio para mim: ah, eu estou tão deprimido hoje. Hoje eu estou tão deprimido. E cada pensamento desse foi gerando coisas na minha vida, no meu corpo físico. Outro pensamento: isso é muito chato. Muito chato. Outro pensamento que veio para mim: olha, ali não adianta mais. Pode esquecer. Outro pensamento que veio para mim: nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Esse pensamento que eu vou falar agora, esse pensamento, ele promoveu em mim um tormento terrível. Terrível. Esse pensamento que eu vou dizer agora, talvez foi um dos maiores tormentos que eu já tive de madrugada. O pensamento que veio para mim, ele diz assim: este é o meu destino. Vai ser assim mesmo. Esse é o destino, não adianta. Outro pensamento que promoveu uma avalanche de tristeza, angústia e tormento na minha vida. Outro pensamento: Deus não me aceita mais. Vocês estão vendo aqui os pensamentos. Cada pensamento foi com uma parte. Outro pensamento: que vergonha de Deus. Pelas coisas que eu penso, ou pelas coisas que eu já fiz. Outro pensamento: o meu pecado é o pior de todos. É terrível. O pecado é terrível. Outro pensamento: eu não mudar. Nada adianta para mim. Eu não consigo mudar. Nada adianta. Outro pensamento: eu não sinto nada. Não sinto nada. Eu leio a Bíblia, eu oro e não sinto nada. Vou na igreja, não sinto nada. Outro pensamento: olha, eu já tentei, já fiz tudo isso aí, mas comigo nada funciona. E aí,
o Espírito Santo me deu uma pausa para respirar. Só que ontem, enquanto eu estava transcrevendo esses pensamentos, Ele me soprou 3 coisas. E dessas 3, talvez algumas delas tenham afligido as nossas vidas. A primeira coisa que Ele me soprou, Ele disse: como se eu estivesse pensando da minha pessoa, eu já sei tudo. Outro pensamento: eu já sei tudo. Já li a Bíblia inteira, já conheço esse jeito de trabalhar, já sei disso aí. Ou então, eu faço, sem depender de ninguém. Eu faço. E um último sopro que Ele colocou sobre mim, e na hora em que o Espírito Santo, dentro do meu quarto, Ele soprou essa voz, como sendo uma pessoa pensando, Ele saiu de perto, olhou de longe e disse: eu não estou mais nesta pessoa. E esse último foi: eu consigo. Eu consigo. O que são essas 3 linhas de último aqui? Eu já sei tudo, eu faço e eu consigo. Arrogância. Soberba. Arrogância. E nesse tempo, essa última semana, vocês podem ver que foi construído aqui algo que nós chamamos de muro, e eu vou cair lá em 2 Coríntios 10:4. Fortaleza. Fortaleza de pensamentos que me afastam da presença de Deus. Quando eu estou aprisionado em pensamentos limitadores, crenças limitadoras, que me amarram, que me atormentam, que me aprisionam, eu não consigo o rompimento, eu não consigo a transformação, eu não consigo a nova prática, porque eu estou numa cadeia de pensamentos limitadores. Arrependimento é mudança completa de direção. Arrependimento é quando eu troco o pensamento de que não dá, pelo pensamento do que a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. É quando eu pego o pensamento de que eu dizia não tem como, e troco pelo pensamento de que sonda e me transforma em todas as áreas que Ele quiser, e que é quando eu olho para o pensamento de que eu estou tão deprimido hoje, e eu lembro: tu serás uma bênção de manhã e por onde andar, e eu troco o pensamento do que eu estou deprimido pelo pensamento de que eu sou uma bênção. É quando eu olho para o pensamento: isso é muito chato, não adianta mais, não vai dar certo, e eu pego o que a Bíblia diz, que tudo é possível àquele que acredita na sua palavra. É quando eu começo a quebrar as fortalezas, e então eu mudo a forma de pensar. Eu preciso mudar o jeito que eu penso. Eu preciso mudar o jeito que eu penso. Eu preciso filtrar todas as influências do diabo e da carne que lançam pensamentos: esse é mesmo o meu destino. E a Bíblia diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse não é o meu destino. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ficar lá. Não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. E eu vou começando a ficar livre. A libertação passa pela transformação daquilo que eu deixo entrar na minha mente e no meu pensamento. Aleluia. Deus não me aceita mais, que vergonha de Deus. Eu troco pelo pensamento de que o Senhor, seu Deus, nunca te deixará e jamais te abandonará. Se Ele nunca me deixará, então o pecado não vai me perseguir mais. Aleluia. Eu não consigo mudar, não adianta.
eu não sinto nada. Eu troco pelo pensamento: Deus mudou a sorte de Jó e deu para ele tudo em dobro do que ele tinha antes. A minha sorte está nas mãos do meu Senhor e Criador. Ele vai fazer todas as coisas na minha vida. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu fiz. Eu fui um adúltero, um assassino, eu fiz macumba, eu fiz feitiço, eu servia esse, eu servia aquele, eu servia a cigana, eu servia o preto velho, eu servia isso, eu fiz aquilo, eu fiz o mal. A palavra de Deus diz: o amor cobre multidões de pecados. Então eu troco o pensamento do que para mim não tem salvação, pelo para mim Deus e o seu amor cobre multidão de pecados. E agora eu já consigo andar, eu já consigo pular alguns pensamentos que ainda me limitam, eu já consigo avançar, eu já consigo romper, eu já consigo me movimentar. Isso vai me dando mais força. E eu vou entrando no plano de Deus, no propósito de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, que está vendo o que eu estou fazendo, praticando o arrependimento. O arrependimento precisa ser praticado, para que nós possamos cancelar a ação de Satanás na nossa vida, em nome de Jesus. Para mim não dá mais. Não adianta. Eu não consigo. Ah, para os outros é fácil. Mas eu não consigo. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Diversas provações, não é uma provação, é diversas. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se tivesse todo mundo aqui, eu ia falar assim: por favor, diga assim para a pessoa do seu lado: maturidade só vem com diversas provações. Provações produzem maturidade. Quantas vezes a gente está sendo provado nos pensamentos limitadores, crenças limitantes, e a gente não consegue passar dessa etapa. Mas essa noite, no nome de Jesus, nós vamos orar juntos, e nós vamos quebrar as cadeias de pensamentos. Nós vamos aplicar o sangue de Jesus, e ele vai entrar sobre as ligações desses pensamentos malignos, e eles vão ser quebrados, e eles vão ser tirados da sua e da minha vida, no nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Se você que está aqui nessa noite, e pode se colocar em pé, enquanto nós estamos aqui já profeticamente destruindo todos os pensamentos limitantes, nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos profetizando esta fortaleza de pensamentos, desde a minha mente até a mente que está aqui presente. No nome de Jesus, eu aplico o sangue de Jesus agora sobre esses pensamentos que eram limitadores, que eram atormentadores, cercas, grilhões, cadeias, correntes, e eu quebro no nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, e eu declaro profeticamente que a nossa mente está livre para pensar o que a palavra de Deus nos
no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Pai, agora eu sopro para que venha do alto o que Filipenses capítulo 4 verso 8 declara: os teus pensamentos, que são mais altos, que são maiores, que não têm limitação, que venha sobre nós, sobre cada vida que está conectada, cada um que está aqui nessa noite, cada casa, cada família, cada vida, Senhor, que receba de Ti o sopro e o pensamento que vem do Senhor. Pai, no nome de Jesus, manifesta o Teu poder. Ó Deus de glória, eu ordeno a este mentiroso do inferno que sopra nesse ouvido dizendo: não acredite. Eu ordeno a você que bata em retirada desse ambiente, no nome de Jesus, no nome de Jesus, porque você não tem poder e autoridade sobre nenhum escolhido, nenhuma escolhida do Senhor Deus dos exércitos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia. Levante as tuas mãos, glória, glória, honra, louvores e adoração ao Rei dos Reis, Santo, Santo. Quem sabe algum desses pensamentos é o que tem te atormentado? Quem sabe você vai dormir na noite e tem esses pensamentos? Quem sabe você pensa isso muitas vezes até no seu dia a dia? Comece a cancelar isso sobre a tua vida. Diga: Deus, eu cancelo, eu rejeito, eu renuncio, não quero mais pensar assim, não quero mais pensar de mim mesmo coisas negativas, não quero mais pensar de mim mesmo esses sopros do diabo, dos demônios, do inimigo lançado contra mim. Não quero mais pensamentos limitantes sobre a minha vida, pelo contrário, eu quero a mente de Cristo, a mente de Deus, a mente de Cristo. Eu quero romper, eu quero avançar, eu quero progredir, eu quero vencer, eu quero me tornar o que Deus sonhou para mim quando Ele me colocou no ventre da minha mãe. Comece a declarar isso sobre a tua vida, no nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus, aleluia. O rabachori cantaralama shai. Em nome de Jesus, vai declarando que você é livre para pensar, vai declarando que o teu pensamento é livre para receber a revelação do Espírito, a graça de Deus, a revelação e o poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo, sobre cada vida que está conosco. Sopra, Pai querido e amado, uma nova vertente, um novo pensar, um novo amanhecer, que a nossa mente seja renovada, conforme, Pai, a Tua palavra nos orienta, que nós possamos voltar à prática das primeiras obras, aleluia. Que nós sejamos os cristãos da última hora, que anunciam Jesus no poder da ressurreição do Espírito Santo. Pai, que nós possamos fazer e manifestar o céu na terra, no nome de Jesus. Que nós não estejamos aprisionados a pensamentos do passado, a história, Senhor. Pai, nós reconhecemos a história, valorizamos a história, mas queremos viver o novo tempo da Tua graça, da Tua manifestação, da Tua glória, de tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas hoje e amanhã. Senhor, nos ajuda a nos desprender do passado e viver o presente e na expectativa do futuro, no nome de Jesus, Pai, aleluia. Oh, rabacheri andaralamalaralabachai. Espírito Santo, sonda a nossa mente, a nossa maneira de pensar e muda o jeito que a gente pensa, e muda, arranca de nós, se houver algum tipo de orgulho, de arrogância, do eu sei, do eu conheço, do que eu já vi esse texto, arranca isso de nós, Espírito Santo. Tens liberdade para tirar de nós esses pensamentos de arrogância, de que alguém é melhor do que o outro. Não, Pai, nós queremos pensar conforme Jesus, que Ele ensinou que aquele que quer ser o primeiro seja o último, aquele que quer ser o melhor seja o mais servo de todos. Pai, nos ensina a pensar a Tua palavra, nos ensina a pensar o que o Teu Espírito Santo quer que a gente pense, nos ensina a sair das fortalezas mentais e romper na Tua presença, no nome de Jesus. No nome de Jesus, amém. Glória a Ti, Senhor, aleluia. Pode aplaudir Jesus.